E se eu te dissesse que um único homem, criado dentro do palácio do inimigo, foi escolhido por Deus para libertar mais de 2 milhões de pessoas? Um homem que fugiu como criminoso, que duvidou da própria voz, que gaguejava ao falar e mesmo assim, diante do homem mais poderoso da terra, ousou dizer: "Deixa o meu povo ir." Este é o livro de Êxodo, e ele vai te provar que Deus nunca abandona quem ele chamou. Comenta aqui embaixo. Você já passou por um momento onde parecia que não havia saída? Porque o povo de Israel também passou. E o que aconteceu vai te surpreender. 400 anos. Por 400 anos, o povo de Israel gemeu sob o peso da escravidão no Egito. Depois da morte de José, surgiu um faraó que não sabia nada sobre ele e que temia o crescimento dos hebreus. Então ordenou o que há de mais cruel: matar todos os bebês hebreus do sexo masculino ao nascer. Era uma nação inteira tentando apagar um povo, mas Deus estava observando. Foi nesse contexto que nasceu Moisés. Sua mãe, para salvar sua vida, o colocou num cesto e o lançou sobre as águas do Nilo. A filha do próprio faraó o encontrou e o adotou como filho. O menino que deveria ser morto cresceu dentro do palácio do inimigo. Providência divina? Sem dúvida. Décadas depois, já exilado no deserto, Moisés viu algo impossível: uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia, e de dentro do fogo, uma voz: "Moisés, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheci as suas dores e vim para livrá-los, e te envio ao faraó." Moisés respondeu com medo: "Quem sou eu para ir ao faraó?" E Deus respondeu com uma das frases mais poderosas: "Eu sou o que sou. Dize aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós." Não era sobre quem Moisés era sobre quem estava com ele. E você, já duvidou de um chamado de Deus na sua vida? Comenta abaixo. Sua resposta pode encorajar alguém hoje. Moisés foi ao faraó, e a resposta foi uma humilhação. "Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Não conheço o Senhor." Então Deus decidiu mostrar ao Egito e ao mundo inteiro quem ele é. Primeira praga: o Nilo se tornou sangue. Segunda: rãs invadiram cada canto do Egito. Pragas de piolhos, moscas, morte do gado, úlceras no corpo, granizo de fogo, gafanhotos, e então 3 dias de trevas absolutas onde ninguém via nada. Cada praga era uma derrota direta de um deus egípcio. Deus não estava apenas libertando um povo, ele estava dizendo ao mundo: não há outro Deus além de mim. A 10ª e última praga: a morte de todos os primogênitos egípcios. Mas as casas dos hebreus, marcadas com o sangue do cordeiro, foram poupadas. Esse cordeiro era a sombra de outro cordeiro que viria séculos depois: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O faraó finalmente cedeu. Saiam, todos vocês, imediatamente. Mais de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, saíram do Egito numa única noite. Deus os guiava de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo. Mas o faraó mudou de ideia. Com todo o exército saiu em perseguição. Israel se viu preso, o Mar Vermelho à frente e o exército mais poderoso atrás. O pânico tomou conta do povo. E Deus disse a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Moisés estendeu a mão e o Mar Vermelho se abriu. O povo atravessou em terra seca, e quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram. Aquele dia, Israel entendeu: o Deus deles não apenas ouvia, ele agia. Conta pra gente nos comentários: qual foi o seu Mar Vermelho? O momento impossível que Deus abriu para você? No Monte Sinai, Deus desceu em fogo, trovão e relâmpago. O povo tremeu de medo, e Moisés subiu para encontrar Deus. Ali, Deus entregou os 10 mandamentos, não como regras frias, mas como o código de um povo que havia sido libertado e que agora pertencia a ele. 40 dias depois, Moisés desceu, com as tábuas de pedra gravadas pelo próprio dedo de Deus, mas encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. A aliança quase se rompeu ali, mas Moisés intercedeu, e Deus, em sua graça, perdoou. O livro de Êxodo termina com algo extraordinário. Deus pediu a Israel que construísse um tabernáculo, uma tenda sagrada, para que ele pudesse habitar no meio deles. E quando a construção foi concluída, a glória de Deus preencheu o tabernáculo de tal forma que nem Moisés conseguia entrar. O Deus do universo queria morar com o seu povo. Êxodo nos ensina que Deus vê a nossa escravidão, ouve o nosso clamor, age com poder e, no fim, não quer apenas nos libertar, ele quer nos ter perto. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque os próximos livros dessa série vão ser ainda mais épicos. E comenta aqui: qual livro da Bíblia você quer que a gente explore na próxima semana?